Há cerca de 9.000 anos, antigos povos indígenas domesticaram o milho e iniciaram a Revolução Industrial, levando à formação de muitas civilizações complexas. Entre 1800 e 300 a.C., muitas evoluíram para avançadas civilizações pré-colombianas da Mesoamérica, tais como os maias e os astecas, as quais floresceram durante quase 4.000 anos antes do primeiro contato com os europeus. Clima. O Trópico de Câncer efetivamente divide o país em zonas temperadas e tropicais. Terras ao norte do 24º paralelo têm temperaturas mais baixas durante os meses de inverno, com forte queda de neve nas serras e planaltos. Ao sul do 24º paralelo, as temperaturas são constantes durante todo o ano e variam apenas em função da altitude. Isso dá ao México um dos sistemas climáticos mais diversos do mundo. Hidrografia. Os rios do México se agrupam em três aspectos: a vertente do Pacífico, a do Golfo e a vertente do interior. O mais longo dos rios mexicanos é o Rio Grande, da vertente do Golfo. Ele tem 3.034 quilômetros de extensão e serve como limite com os Estados Unidos. Idiomas. Não existe de jure uma língua oficial constitucional em nível federal no México. O país tem a maior população de língua espanhola no mundo, sendo que quase um terço de todos os falantes nativos do espanhol vivem no México. Religião. O censo de 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia, apontou o catolicismo romano como a principal religião do país, com 82,7% da população. Composição étnica. O governo mexicano não realiza censos raciais, não sendo possível aferir a contribuição de cada origem na população mexicana. Mas um estudo da Enciclopédia Britânica revela que 68% da população mexicana é mestiça, 16% branco e 11% índios puros. Política. A Constituição Mexicana de 1917 criou uma república federal presidencialista com separação de poderes entre ramos executivo, legislativo e judicial. Historicamente, o executivo é o ramo dominante, com o poder investido no presidente. A economia do México é, atualmente, a 14ª maior do mundo. A economia mantém um rápido desenvolvimento em modernos setores industriais e de serviços, com o aumento da propriedade privada. Turismo. O México é o 23º país que mais gasta em turismo no mundo e é a maior da América Latina. As atrações mais notáveis são as ruínas mesoamericanas, as cidades coloniais e, especialmente, as estâncias balneares. O clima temperado do país e sua cultura única também fazem do México um destino atraente. A alta temporada de turismo no país acontece em dezembro até o verão, com breves períodos de surtos durante a semana antes da Páscoa e do fim da primavera, quando muitos dos locais balneários tornam-se populares destinos para os estudantes universitários dos Estados Unidos. Educação. A educação primária e secundária é gratuita e compulsória durando 9 anos. Mesmo que diferentes programas de educação bilíngue existam desde a década de 1960 para as comunidades indígenas, depois da reforma constitucional no final da década de 1990, esses programas receberam um novo incentivo, e textos e livros gratuitos são produzidos em mais de uma dúzia de línguas indígenas. Saúde. Os índices de mortalidade estão similares àqueles encontrados nos países desenvolvidos. Todos os mexicanos podem receber tratamento médico pelo Estado. A infraestrutura médica do México é muito boa na maior parte e pode ser excelente nas principais cidades, mas nas áreas rurais e comunidades indígenas a cobertura médica é pobre, forçando-os a viajar para a área urbana mais próxima para receber tratamento médico especializado. Ciência e tecnologia. O México se posiciona na 28ª posição no mundo em matéria de publicações científicas, ocupando o segundo lugar entre os países da América Latina, depois do Brasil, e também o segundo lugar entre os países espanhóis. Cultura. Belas artes. A arte
pós-revolucionária no México, a sua expressão tinha nas obras de artistas renomados. Alguns dos murais de Rivera são exibidos no Palácio Nacional Mexicano e no Palácio das Belas Artes. Culinária. A cozinha mexicana foi praticamente estabelecida durante a colonização espanhola. De origem indígena, os ingredientes usados na culinária mexicana são o milho, feijão, abóbora, abacaxi, batata doce, tomate, cacau, perus, frutas e especiarias. Com o espanhol veio a carne de porco, carne de frango, pimenta, açúcar, leite e todos os seus derivados, trigo, arroz, cítricos e outras constelações dos ingredientes que fazem parte da dieta diária dos mexicanos. Esportes. O futebol é o esporte mais popular do país. A seleção mexicana de futebol é uma das que mais efetivaram presentes na Copa do Mundo de Futebol. O país também concentra um bom número de praticantes de futebol americano e vem em tradição nos saltos ornamentais. O país já sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1968, na Cidade do México, e as Copas do Mundo de 1970 e 1976. Tem também a luta livre como um dos esportes mais populares e de muito prestígio no país, sendo identificado como um dos elementos culturais do México. Cinema. Filmes mexicanos desde a Idade de Ouro, em 1940 e 1950, são os maiores exemplos de cinema latino-americano, com enorme indústria compatível à de Hollywood naqueles anos. Curiosidades. O México é dividido em 31 estados e um Distrito Federal. O significado das cores da bandeira do México. O branco simboliza a esperança, o verde significa unidade e o vermelho representa o sangue dos heróis nacionais. A cidade do México está afundando 20 centímetros por ano. Tal constatação preocupa o governo, pois isso torna a capital mexicana sujeita a enchentes. Apesar da língua oficial ser o espanhol, são faladas 62 línguas indígenas no México. Detalhe, a maior parte da população mexicana tem antepassados indígenas. Os estados norte-americanos da Califórnia, Arizona, Texas e Novo México fizeram parte do território mexicano até 1848. O chocolate é originário do México e da América Central. Os mexicanos comemoram o Dia das Crianças em 30 de abril. Considerada padroeira do México e das Américas, Nossa Senhora de Guadalupe é a santa mais venerada. O dia de Nossa Senhora é dia 12 de dezembro. Uma das celebrações mais populares do México é o Dia dos Mortos, em 2 de novembro. Ao contrário dos brasileiros, que celebram os mortos com flores, missas e procissões, os mexicanos fazem uma verdadeira festa.